Seja pelo desmatamento, disputa de terras ou questões indígenas, o tema do Miscelânea de hoje não sai dos noticiários: a Amazônia. Dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia apontam que a floresta perdeu nos primeiros 5 meses de 2022 o equivalente a 2.000 campos de futebol por dia por conta do desmatamento. E essa foi a maior área derrubada registrada para o período em 15 anos de monitoramento. Dados do garimpo também são alarmantes. De acordo com o MAP Biomas, 93% do garimpo no Brasil está concentrado na Amazônia. Temos muito o que conversar hoje, fica por aí porque o Miscelânea já está no ar. Bom, para falar sobre a Amazônia, hoje nós estamos recebendo aqui a geógrafa e professora da Univap, professora Sandra Costa. Muito obrigado pela sua participação. Imagina, o prazer é todo meu poder contribuir com essa discussão. Bom, professora, não tem como começar o programa de hoje sem falar das mortes do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. Os dois desapareceram no Vale do Javari, os corpos já foram encontrados e as investigações sobre a motivação do crime continuam. A suspeita é de que há relação com a pesca e tráfico de drogas. Bom, esse é o assunto do momento, né? É muito preocupante e é até interessante a gente começar entendendo um pouquinho o que eles estavam fazendo na Amazônia, né, professora? Então, inclusive foi uma informação que eu obtive recentemente por meio de um grande amigo que é estudioso da Amazônia, o professor Eduardo Brundis, eu posso citar o nome e até tenho o prazer em falar o nome dele. Ele estava me explicando que há alguns anos há um projeto que envolve várias comunidades daquela região e de uma certa forma, um empoderamento e geração de renda daquela população, deles conseguirem sobreviver e melhorar a sua qualidade de vida por meio da pesca. Pesca artesanal, obviamente, mas uma pesca profissional. Aquela região tem vários lagos, nesses lagos houve um programa de aumento não da produção, mas do aumento da quantidade de espécies do pirarucu, para exatamente, esse é um peixe nobre, é um peixe que realmente tem um valor de mercado muito grande, e esse programa, ele foi empoderando essas populações ribeirinhas, e aí nessas populações você tem descendentes indígenas, né, são comunidades ribeirinhas. E aí esse programa, pela avaliação, ele começou a dar muito certo para essa população, no sentido deles realmente tomarem conta, no bom sentido, dos recursos naturais e transformá-los em benefícios para suas famílias. O que acontece é que o programa deu tanto certo que outras comunidades queriam também passar a fazer parte desse programa. Claro que quando essas comunidades elas passam a controlar o processo de produção e pesca, obviamente, isso desagrada aqueles que estão fazendo essa pesca de forma ilegal. E são quadrilhas especializadas. Quando a gente fala pesca ilegal, a gente está se referindo a uma pessoa que vai lá com um barco pescar e levar para sua... Não, realmente é uma máfia enorme vinculada a esse processo. E aí, o que o Dom e o Bruno estavam fazendo já há algum tempo era, a partir do momento que esses programas deu certo, eles estavam tentando incluir outras comunidades também dentro desse programa. Quer dizer, aumentar a área, inclusive, de influência desse programa. E, claro, ao fazer isso, você tira a capacidade dessas quadrilhas de atuarem nessa região. É uma ameaça, então, né? óbvio que isso incomodou, né? E já estava incomodando já há algum tempo. Além, é claro, de toda a trajetória dos dois, né? São defensores dessas comunidades, dos indígenas, e isso incomoda. E assim, para nós, a gente sempre fala assim, e agora? Né? Agora a Amazônia está sob os holofotes, será que isso vai continuar e tal? O problema é que a Amazônia é muito grande, ela é enorme. Então você tem um trabalho de 2 pessoas que morreram por causa disso, né? E o que fica? Como que essas comunidades vão ser
protegidas, não que precisa estar alguém do lado deles, não, eles precisam de pessoas que realmente dê visibilidade à situação da Amazônia e que protejam os recursos naturais, que Sim. eles vivem desses recursos, né? Sim. Então, a causa basicamente foi essa mesmo, assim, incomodaram a esses traficantes que atuam naquela região. Bom, professora, essa dinâmica criminosa causa esse tipo de violência que a gente viu semana passada e parece que vai continuar causando, né? Por que continua acontecendo? É uma questão simplesmente geográfica ou é um problema que envolve outras questões? Vamos, assim, até acho que é uma pergunta que ela necessita de um contexto histórico. Eu estava pensando numa resposta mais rápida, mas ela precisa de um contexto histórico. Se a gente pensar o seguinte, nos idos do século XVII, lá atrás, Portugal chegou aqui, né? Eu não gosto de falar que eles descobriram, né? Chegou. Eles chegaram aqui, eles perceberam a importância da região. Então, o que eles fizeram foi, primeira coisa foi criar vilas espalhadas ao longo das calhas de alguns rios, principalmente do Rio Amazonas, para falar, ó, isso aqui é nosso. O que a gente vai fazer com isso aqui, a gente não sabe, mas a gente sabe que isso aqui é importante. Aí avança um pouco mais, chega no século XIX, eles descobrem a borracha. O látex de uma seringueira, isso vai ser associado ao processo de fabricação de carros, que necessitava de pneus, e aí a borracha era um elemento natural, né, fantástico. A Amazônia descobriu o ouro branco, que eles chamam, inclusive, porque o látex é um líquido que sai da seringueira, um líquidozinho branco. Nesse momento, o que a gente observa na Amazônia já é uma invasão fronteiriça vindo de outros países atrás desse recurso. O Brasil começa a ter uma preocupação maior com o território na década de 30, final dos anos 30, início dos anos 40, no Getúlio Vargas, quando ele cria a Amazônia Legal, institucionaliza. Isso aqui é um território nacional. A Amazônia Legal é constituída por tais estados, ela tem tal dimensão. E aí ele começa a pensar uma política não é de preservação, mas de controle mesmo do território, porque sabia-se do que você pode ter naquela área. Uma área riquíssima, uma floresta enorme daquela. Ok. Ele teve sucesso, mas a gente tem uma parada nessa política, e aí a preocupação de controle do território, isso vai ser retomado no governo militar. Durante a ditadura, final dos anos 60, início dos anos 70, que o governo militar já define uma política de interiorização do território. Então, por quê? Porque sabia-se do que poderia ter naquela área, né, em termos de riqueza. Então, assim, é uma área enorme, uma floresta espetacular, com uma biodiversidade estupenda, a quantidade de fármacos que podem ser produzidos a partir desses elementos é enorme, é estúpido. A população ribeirinha sabe disso. Ela utiliza de vários produtos para remédio caseiro. Só para fazer um parênteses aqui, eu tive lá em janeiro, uma senhora, eu estava com uma dor no dedo, porque eu tinha levado um tombo e tal. Aí uma moça me atendeu e falou assim, peraí, vou fazer uma massagem com um produto. Aí ela pegou lá o líquidozinho e tal, fez... Meu dedo estava inchado, é sério, meus alunos viram, estava inchado e tal. Ela fez, o dedo ficou vermelho, era quando no final da tarde, aí eu voltei nela e falei, o que você passou no meu dedo? É um unguento de sei lá o que do produto e tal. E ela falou, então assim, a quantidade de sementes que são utilizadas como remédio é enorme. Fora isso, você tem as madeiras. Madeira é um elemento hipernobre, madeiras realmente de lei, né, que estão lá à disposição, vamos colocar assim, né, à disposição. Além disso, o subsolo. Um subsolo igualmente muito rico, porque a Amazônia ela tem uma idade geológica bastante diversificada, então você tem ali rochas
hiperantigas, de 4 bilhões de anos atrás, mas a gente também tem coisas de alguns 10 milhões de anos. Então, você tem uma variação de subsolo muito rico. Então, por exemplo, você pega o ouro, é sim um produto que está ali na Amazônia. Todo mundo sabe que o garimpo ilegal de ouro sempre foi um problema na Amazônia. Então, aí você tem dimensão de território, é uma área de fronteira, né, e uma fronteira enorme. Se a gente olhar, por exemplo, as políticas dos países que também fazem parte da Amazônia, você tem um bioma Amazônia, eles todos têm assim, políticas bem diferenciadas em termos de controle daquele território. Mas a Amazônia brasileira é a maior e é a mais rica. Então, a entrada de qualquer tipo são marginais das mais variadas categorias, né? Tanto de tráfico de peixe, tráfico, sim, da nossa biodiversidade, porque vai lá, pega, leva embora, e a gente nem sabe o que eles estão levando. Não sei se vocês se recordam, mas o Japão tentou patentear um produto da Amazônia, entrou com pedido de patente, ainda bem que descobriram, e aí o governo brasileiro, isso já tem um tempo, conseguiu interceder e brecar esse processo. Então, você imagina o que já não foi patenteado, que a gente não tem noção. Sim. E que saiu da Amazônia. Então, é uma área, tanto do ponto de vista geográfico, aí eu estou falando de geopolítica, em termos de riqueza, ela é bastante complexa. E o problema é que a fiscalização deste recurso sempre foi muito prejudicada. Assim, alguns governos olharam com mais atenção e outros com menos. E o que a gente tem nos últimos 3 anos é, sim, um desmantelamento de alguns órgãos que praticavam essa política de fiscalização. Então, assim, o pessoal fala, né? Mas não foi o governo que fez alguma coisa. Mas quando você também deixou de fazer, deixa esse território totalmente Você já está fazendo alguma coisa, né? Exatamente, deixou desprotegido. Então, assim, a quantidade de problemas e de conflitos e de mortes que tem acontecido na Amazônia nesses últimos 3 anos, assim, é assustador. São muitas as atividades ilegais que acontecem ali naquele território, Sim. Mas especificamente sobre o garimpo, que tipo de danos que são causados naquela região? Nossa, eu tenho um colega de pesquisa, ele trabalha na Universidade do Estado do Amazonas, e ele no campus de Parintins, lá na cidade de Parintins, do Boi, etc. A gente está até conversando sobre isso semana passada. E ele estava me falando que assim, é visível o que está acontecendo com a qualidade da água. Então, por quê? Porque o garimpo, ele utiliza de produtos que são danosos mesmo, metais pesados que vai para a água, você não está vendo, mas ele é consumido pelos peixes, é consumido pelas populações. Então, isso, além de causar morte de peixe e contaminação desses peixes, que são utilizados pelas comunidades como alimentação, também você está tendo um prejuízo na qualidade do recurso hídrico. Então, o garimpo de ouro, qualquer garimpo ele é horroroso, ele é terrível, ele é danoso. Quem já visitou Minas Gerais, por exemplo, na região que foi de garimpo, Diamantina, Ouro Preto, a gente olha a paisagem lá hoje, e aí quando você lembra que isso foi no século XVIII e a paisagem continua do jeito que está, você imagina então o dano na Amazônia. Sim. Que ao tirar a floresta, a gente sabe que o solo é um solo muito frágil, ele não consegue se recuperar imediatamente. Então, assim, tirar a floresta, garimpo, você vai lá, bota produtos para poder extrair o metal de maneira mais rápida. É um dano irreversível para o meio ambiente, e aí quando a gente fala meio ambiente, estou me referindo também à população que reside naquela região, sabe? Sim.
recentemente, inclusive, tiveram as invasões de garimpeiros ilegais nas regiões da população Yanomami. E foi muito repercutido. Professora, será que existem uma troca de favores entre esses garimpeiros ilegais e os fiscalizadores da área? Olha, a gente não pode afirmar, mas assim, a gente acaba compreendendo que há um afrouxamento por parte da fiscalização do Estado naquela região. Há um afrouxamento. Muita madeira ilegal que é extraída. Então, assim, o desmatamento, vocês comentaram isso no início do programa, aumentou significativamente. Ele aumenta porque há uma expansão também da produção de soja, área de pastagem, que são os dois principais causadores de desmatamento naquela região. Além disso, aí você tem, tudo bem, desmatamento por conta desses dois elementos, mas também tem esse desmatamento provocado pelo garimpo. Então, assim, o que a gente percebe é uma perda mesmo de valoração daquela região e que a gente não sabe, assim, o que vai acontecer. A gente todo mundo já sabe que isso tem reflexos no clima, ok, mas o que mais vai se causar? A qualidade da água, porque a água, eu sempre falo isso, que é um enorme paradoxo na Amazônia, é a abundância do recurso e a qualidade do recurso. Por quê? Porque a gente tem 15% do esgoto tratado naquela região. São mais de 700 municípios, que fazem parte da Amazônia Legal, 15% de esgoto tratado. Aliás, mentira, coletado, desculpa, coletado, não é tratado. Porque tratado é menos ainda. E aí você tem uma enorme quantidade de resíduos sólidos lançados nesse recurso, que é dali, essa população consome esse recurso. Então, o dano também nas comunidades ribeirinhas e nos moradores das cidades é enorme. A gente poderia olhar para a região e vê-la com um enorme potencial de gerador de renda, do jeito que ela está. A floresta vale muito mais em pé do que no chão. Sim, isso é verdade mesmo. É possível dizer quais são os minérios mais buscados ali na região da Amazônia? O garimpo do ouro é o mais... É o predominante mesmo. Porque você tem lá o garimpo, ele tanto é de veio, que a gente chama, e aí por isso, por exemplo, Serra Pelada, não sei se vocês já viram fotos de Serra Pelada, que faz aquele buraco enorme no chão, porque aquele é o ouro, em veio. Você tem um veio e eles vão buscando o veio. Enquanto tem um veio, está achando o ouro e vai cavando cada vez mais. Mas também tem o que eles chamam do ouro de aluvião, que ele está dentro do rio, no meio do solo, no meio do rio. E aí, para você ir lá, que eles falam, para bater, né, com aquelas peneiras, pega aquelas peneiras, bate, tem que jogar mercúrio. Mercúrio, porque o mercúrio, ele entra em contato com o ouro e consegue fazer o ouro ficar numa situação de coleta fácil. Então, você imagina, mercúrio dentro do rio... Quantidade de mercúrio. É um dano absurdo. O ouro é o maior, realmente, de garimpo ilegal é o ouro. Dá para dizer qual que é o principal destino desse material ou não? Não, então, aí você tem o ouro, ele vai para as cidades, porque como ele é ilegal, o garimpeiro ilegal, ele vai lá, pega esse ouro, ele joga na cidade, ele acaba entrando de alguma forma no mercado formal. Mas por quê? Porque chega nas cidades, vende para um ourives ou alguém que compra aquilo. No final de tudo, vai para as grandes nações. Porque o ouro é riqueza, a riqueza de um país, ela ainda é medida pela quantidade de ouro que esse país tem nas suas reservas. Entendeu? É verdade. Sim. Sobre as questões indígenas agora, saindo um pouco do garimpo, mas as demarcações de terra, essa lei é suficiente para proteger essas populações? A lei é. O problema é o cumprimento da lei. E aí isso se dá também pela fiscalização. Tem assim, vários estudos
nos anos 2000, né, que foram efetuados a partir dos anos 2000, constataram que nas reservas indígenas eram áreas onde tinha a menor taxa e muitas vezes inexistência de desmatamento. Então, por quê? Porque você tem um território demarcado, né, os índios, eles cuidam da floresta, e aí, assim, esses trabalhos, eu me lembro de vários que foram publicados na época, apontavam que os grandes veículos de desmatamento eram realmente as rodovias, porque facilitava o acesso ao recurso e aí começava o processo de desmatamento. E nas áreas indígenas, mesmo aquelas próximas às rodovias, havia uma menor quantidade de desmatamento, mas isso associado ao processo de fiscalização, que realmente foi muito intenso. O governo do Fernando Henrique, 94, não, ele começou em 94, agora eu nem lembro mais. Acho que foi. 94 para frente, ele fez foi o Fernando Henrique, depois o governo do Lula, foram realmente governos que eles priorizaram, sabe, a fiscalização da Amazônia. Sim. Então a gente tem diminuição de taxas de desmatamento, programas de inclusão social, uma série de coisas. E aí aqueles que são realmente interessados nesse desmanche, eles se sentiram um pouco mais assim, incomodados e ao mesmo tempo com medo de colocar a cabeça para fora. Sim. O problema é a fiscalização, né? A fiscalização é fundamental. A gente ainda tem algumas dúvidas, inclusive a gente vai continuar falando dessa questão da demarcação de terras, mas nós vamos para um rápido intervalo e já que a gente volta. Voltamos com o Miscelânea e hoje o nosso tema é Amazônia. Para conversar com a gente sobre isso, estamos recebendo a geógrafa e professora aqui da Univap, Sandra Costa. Professora, continuando então o assunto de demarcação de terras indígenas. Para além do benefício pros indígenas, quais são os outros? Então, na realidade, você tem uma preservação do recurso. Né? Então, quando se demarca a terra... Assim, há uma discussão maior, que você tem a questão social. Ou seja, os indígenas são donos dessas terras. Se você pensar historicamente, os caras estão aqui há milhares de anos. Então, são donos e na realidade, é simplesmente dar a eles aquilo que eles têm de direito. Então, ao demarcar, você tem digamos assim, um compromisso social do Estado com essa população. Assim, rapidamente também, como eu falei, eu falo demais, né? Mas tudo bem, acho que é importante Fica à vontade. Fazer esse paralelo aqui. Vamos pensar nos Estados Unidos, como que aconteceu lá. Os indígenas, eles foram alijados totalmente do acesso à terra. Então, foram expulsos dos seus territórios, eles receberam como, digamos assim, moeda, né, prêmio de consolação, pequeníssimas partes de um território que não era deles, então, toda aquela ancestralidade que tem relacionada aos indígenas e tal, aquilo se perdeu. O que eles fizeram depois de muito tempo, principalmente, quando eu falo isso, estou falando do final do século XIX, início do século XX. E aí, depois de muito tempo, eles começaram a devolver parcelas de terras, mas muito, muito pequenas. O que o Brasil tentou fazer com esse processo de demarcação de terras indígenas foi amenizar o prejuízo dessas populações. Então, assim, demarca-se por quê? Porque as terras são dos indígenas. Né? Então, e aqui eles têm a garantia do seu território ancestral. Então, você tem lá a terra do meio, do povo Xingu, né? Está aqui. Essa região, eles ocupavam uma área maior? Sim, mas é uma área bem significativa que mantém essa coisa da cultura, da ancestralidade indígena. E, obviamente, são terras ricas, claro que são muito ricas. Então, tem essa coisa da madeira que eu já comentei, né, as madeiras de lei que têm um valor de mercado muito grande. Há também, sem dúvida nenhuma, ouro em várias dessas áreas. Então, assim, a demarcação protege essas populações, mas também dá a elas o direito de decidir o que elas querem fazer. Só que não adianta você demarcar e deixá-los
ao seu bel prazer, entendeu? Ok, demarquei, o problema é seu, meu amigo, não é mais meu. Não, isso é um problema de Estado. Tem que demarcar e você também tem que proteger essas áreas. Porque são áreas que elas são de especulação mesmo, de traficantes, estão ali só esperando o melhor momento para atacar, entendeu? Para poder roubar o que tem de recurso. Então, assim, a demarcação ela é importante, mas ela tem que estar, assim, associada a uma política de fiscalização. E o papel da FUNAI é muito importante. E esse papel, nos últimos anos, caiu demais, né? Sim. Você acredita que esse caso que a gente comentou no início, do indigenista Bruno Pereira, do jornalista Dom Phillips, que por ter uma repercussão internacional, pode ser que tenha alguma mudança positiva para essa questão indígena? Olha, eu queria, assim, normalmente eu sou uma pessoa bem otimista, mas eu queria ser muito mais otimista em relação a esse assunto. Eu não vejo como, assim, que o que aconteceu com os dois vai trazer uma transformação enorme de postura do governo. Um exemplo, a Dorothy, aquela freira que foi assassinada no Pará, não sei se vocês se recordam desse caso, já tem alguns anos que isso aconteceu. Ela lutava pela garantia do acesso à terra à população que não tem esse acesso. E que está lá e quer o quê? Um pedacinho de terra para poder produzir para a sua manutenção e manutenção da sua família. E ela lutava junto com essas pessoas. E ela foi assassinada de maneira fria. Ah, ok, e ela não era brasileira. A Dorothy era uma americana. Uma super repercussão. Me lembro na época... agora vamos falar. O que a Dorothy fez não será em vão. A sua morte não será em vão. E aí, nem lembram mais da Dorothy. Nem falam mais da Dorothy. Então, a gente tem que ter um compromisso de Estado. Não tem jeito. Tem que ter compromisso de Estado. Porque se o Estado não olha e fala, não, isso aqui a gente tem realmente que estabelecer políticas. E aí a política não é só decretar lei, porque lei, o Brasil tem lei pra caramba. Não adianta fazer mais uma lei para resolver esse problema. Não é lei. O problema é a fiscalização mesmo do que está acontecendo lá. E não tem, né? Você pega o Sebio, morreu. Morreu, coitado de Sebio, não morreu. Mas assim, ele foi esvaziado de uma maneira tal que, assim, o que faz hoje o CMBio? Pouquíssimo do que ele realmente tem que fazer. A mesma coisa, o IBAMA também está na UTI. FUNAI, uma brincadeira. São só cortes, né? Só cortes. Então, os órgãos que realmente são responsáveis, né, pela gestão desses espaços, eles estão amputados. Então, o que se faz? Aí a gente tem a expectativa, não, a repercussão e tal, a coisa vai para frente. Eu gostaria de falar assim, vai para frente, mas assim, o histórico nos mostra que se não tiver Estado, não adianta. Pode morrer 200 mil pessoas, não vai adiantar nada. Bom, professora, falei então agora sobre interferência internacional. A gente tem uma frase, né, que a gente escuta bastante, que é: a Amazônia é nossa. Por conta de críticas aí ao governo federal, a forma como o governo federal lida com esses problemas na Amazônia. A interferência internacional é sempre negativa? Pode ser positiva? Quais são as problemáticas que envolvem? Então, assim, quando a gente fala a Amazônia é nossa, isso me remete a um discurso da época da ditadura militar, né? A Amazônia é nossa. E também há um movimento dos anos 80, mais ou menos, muito vinculado ao processo de desmatamento que estava acontecendo naquela época na Amazônia. Tirem as garras da Amazônia. Eu me lembro, como eu era estudante universitária, um movimento enorme dentro da política estudantil, criticando, né, a ação de vários organismos internacionais dentro da Amazônia. Ok, agora vamos olhar isso no hoje, né? Esse é um discurso lá de trás, quando você tinha uma preocupação enorme com a seguridade
não sei se seguridade, mas acho que mais a segurança do território nacional, sabe? Ah, isso aqui é nosso, ninguém mexe, hein? Isso aqui é nosso, ok. Se você fala assim, isso aqui é nosso, ninguém mexe, mas realmente ninguém mexe, só que não é assim que acontece. Então, assim, é nosso, mas a gente sabe que há uma série de, não só especulações, mas ações mesmo, de roubo de riquezas daquela região. Então, assim, falar isso é nosso é um discurso nacionalista fora do contexto atual. O Brasil, ele tinha acesso a tinha um fundo, o Fundo Amazônia, né, que várias nações bancavam. Esse Fundo Amazônia, ele propiciava também o financiamento de vários projetos dentro do território amazônico. E aí o Brasil falou, não, a gente não precisa do dinheiro de vocês. A gente precisa, porque se você olhar para a Amazônia como um patrimônio mundial, e é assim que ela tem que ser olhada, ela não é um patrimônio só do brasileiro, ela é um patrimônio do mundo. E o mundo precisa, sim, ter cuidado com a Amazônia, precisa cuidar da Amazônia. Então, assim, você falar, é nosso, ninguém mexe, é irresponsável. É um pseudonacionalismo, e é um pseudonacionalismo irresponsável. Porque se a gente tem essas nações ricas, sim, ok, mas você está, esse seu discurso é um discurso muito inocente, né, tolinho, porque você acha que eles não têm interesse econômico? Óbvio que eles têm, é claro que eles se lucupletam com a parte de exploração ilegal de madeira, mas se a gente recebe esse dinheiro e a gente faz bom uso, e aí a gente começa realmente a atuar como Estado, tanto em termos de manutenção da vida com qualidade nessa região, como preservação dos recursos, mas não é preservação de não tocar, mas preservação no sentido de saber utilizar aqueles recursos e fazer esses recursos realmente gerarem renda, poxa vida, seria o melhor dos mundos, sabe? Então, esse discurso nacionalista, pseudo-nacionalista, porque não tem a menor noção do que é a Amazônia, e vem com um discurso de que é nosso, ninguém toca. E vocês, né, tem até agora com a morte do Dancy, eles recuperaram uns vídeos, ele perguntando, fazendo uma pergunta para o presidente, e o presidente fala assim, é nosso, vocês não têm nada a ver com isso. Tem sim, todo mundo tem, e se a gente incluísse mais pessoas, né, e se tornando responsável por aquilo que acontece dentro da Amazônia, a gente teria realmente um outro território. E aí quando eu falo responsáveis, no sentido de você coibir mesmo, não é só proibir, coibir a ação desses traficantes, tanto da pesca, quanto a Amazônia virou um corredor de tráfico de drogas. Tem uma cidade que eu trabalho já há 15 anos com ela, Ponta de Pedras, que há 15 anos atrás eu andava à noite sozinha naquela cidade. Hoje eu não consigo mais andar, porque ela virou um ponto de tráfico de drogas. Então, assim, olha só o prejuízo para essa população, onde está o Estado que permite que essas coisas aconteçam, sabe? Então, eu não acho ruim os outros países também se responsabilizarem pela Amazônia. Eu acho que, e se a gente tivesse realmente um pacto global em torno desse território, eu acho que seria o melhor dos mundos. Essa questão do território é muito complexa, porque se acontece essa exploração desenfreada da Amazônia e esse desmatamento, as consequências são mundiais, sim, porque exato. é a maior floresta tropical do mundo. Sim. Então, inclusive a nossa próxima pergunta é sobre o desmatamento. Esse desmatamento desenfreado, ele é uma característica do governo atual ou ele já vem sendo praticado nos governos anteriores? Olha, os dados mostram que a gente tem um aumento desse desmatamento absurdo até o início dos anos 90. Aí você tem um monitoramento, né, periódico do INPE na época, com esse programa, esse projeto que eles tinham, que era o de monitoramento do desmatamento. Dá para a gente a informação de que ele subiu, ele foi subindo, o desmatamento foi subindo, mas a taxa ela começou a cair a partir que a gente tem políticas de Estado.
E são várias, desde a parte de demarcação das terras indígenas, fiscalização do IBAMA, tudo isso, entre outras políticas, isso vai, assim, o IBAMA como um órgão realmente atuante, prendendo, punindo, aí o desmatamento começou a diminuir. A política do governo, desmonte dessas instituições, e afrouxamento da fiscalização causou, sim, um aumento das taxas de desmatamento. Então, isso aí é uma coisa que a gente pode falar com muita tranquilidade. Os dados mostram que o desmatamento aumentou porque houve um afrouxamento das políticas de fiscalização. Sim. Bom, professora, a gente estava conversando sobre essa questão da fiscalização da demarcação de terra. Mas em relação ao garimpo, a todas as atividades ilegais que acontecem na Amazônia, essa questão da fiscalização também é o fator principal ou são necessárias mais políticas públicas para proteger a área? Como eu mencionei, a gente não precisa de mais leis. A gente tem bastante leis. A gente precisa, sim, de fiscalização. A gente precisa de... eu acho que a fiscalização... E vou falar um pouquinho mais assim, é associado também a uma política de educação mesmo, sabe? Tanto formal quanto informal. Não só para a população local, como para todos, para a população brasileira como um todo. Então, assim, acho que precisa realmente, a gente precisa voltar a ter uma fiscalização mais efetiva. A população ela precisa se empoderar e se sentir realmente dona daquele território. Quando eu falo população local, né, a população, os povos da floresta, a população ribeirinha, eles precisam ser mais olhados, eles precisam ser mais considerados. E aí você fala, precisa de mais política pública para eles? Não, eles precisam ser mais considerados, porque as políticas, para considerá-los e incluí-los, elas existem. Mas isso precisa ser colocado em prática pelo governo. Sim. Então não adianta. E tem a questão da educação. Os fiscalizadores, eles não vão mudar da noite para o dia e resolver fiscalizar mais. Sim. E é a questão da educação, né? Educação, e uma coisa que é incrível, né? Recentemente estava conversando com um colega sobre os drones e a capacidade dos drones de monitoramento desses territórios. Isso é uma outra coisa que o Brasil poderia realmente fazer. Criar sistemáticas de monitoramento por meio desses equipamentos. Tem drones cada vez mais sofisticados no mercado. A gente poderia ter um sistema, uma malha de monitoramento da Amazônia por drone, e isso feito pela própria população. Pelas comunidades locais. Como começou a se fazer lá atrás, nos anos 90, por causa das grandes discussões da ECO 92, essas comunidades elas foram super ouvidas, sabe? Qual a importância da floresta, porque elas conhecem aquele território como ninguém. E elas podem ficar responsáveis pelo monitoramento, desde que devidamente equipadas, né, claro, e empoderadas, para que elas realmente possam, olha, está acontecendo tal coisa assim, assado nesse lugar, assim, assim. Comunica a Guarda Nacional, por exemplo, a Guarda Nacional vai lá e resolve o problema. A gente não precisa ter um órgão ou dois órgãos apenas fiscalizando. Você pode ter uma população inteira fiscalizando aquele território. Quando a gente olha, por exemplo, alguns anos atrás, quando foi isso? Estou tentando lembrar, acho que foi ano passado, eu participei da elaboração de um relatório sobre a Amazônia. Foi um trabalho de mais de 200 pesquisadores do mundo inteiro. Eu entrei lá num capítulo junto com um monte de gente, mas estava lá, né? Mas uma das coisas que foi levantado nesse relatório a gente começou a comparar a política, por exemplo, da Guiana Francesa em relação à floresta amazônica. A França estabelece uma política altamente restritiva de uso daquele território, com multas pesadíssimas. Então, a floresta lá, ela é quase que intacta por uma decisão de Estado. Aí ele fala, não, mas a floresta lá é pequenininha, mas é quase a maior parte da Guiana. Então, por que a França tomou essa atitude? Porque ela sabe que é importante a manutenção da floresta em pé.
E assim, como você fala assim, assim como a França, outros países também têm políticas mais restritivas. O problema, realmente, as nossas fronteiras precisam ser mais resguardadas, porque o entrar e sair da Amazônia por ali é muito trivial. Então, se a gente resguarda as fronteiras, você empodera essa população para que elas possam fazer um controle do seu próprio território, e o Estado ele passa a ser parceiro e não inimigo, né, ou se colocar como inimigo dessa população, a gente pode ter um outro cenário futuro para a região. Sim. Bom, continuando falando sobre futuro, uma pergunta difícil. Qual que é o futuro da Amazônia se a gente continuar nesse caminho? Nossa, os seus netos não saberão o que é floresta, se continuar nesse ritmo. Seus netos. Falei meus netos porque os meus netos vão nascer antes dos seus. Eu espero. Mas, de qualquer maneira, se você pensar assim, daqui a 50 anos, vai ser complicado. Difícil, não? Um jeito Triste, difícil né? de terminar o programa. Sim. Mas, enfim, muito obrigado pela Imagina. participação. Foi um prazer. Foi ótimo. Foi um programa muito bom, a gente conseguiu abordar o tema de uma maneira muito rica. Sim. Muito obrigado. Que bom que vocês gostaram. Obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho das coisas que eu gosto. Bom, obrigado você também que nos acompanhou até aqui. O programa completo ficará salvo no nosso canal do YouTube. Não se esqueça de acompanhar a TV Univap pelas redes sociais. Nós estamos no Facebook e também no Instagram, @TV Univap. Até a próxima.